Independentemente de como entendes a questão de emigrar, a verdade é que a realidade nunca é a mesma em relação ao seu país de origem e ao país em que você emigrou. Até a presente data, é bem provável que você já tenha tido contato com o vídeo do jovem Mirelson, em que ele fala um bocadinho de como foi a sua experiência no exterior. Passamos muitos momentos difíceis. Muitos. Muitos. Na França, Portugal. Muitos. Estivemos na rua, hospitais, procura de casa. Nada foi um mar de rosa. Quando dizem o Mirelson voltou porque não entendem, pensam que tudo é fácil. E também, é bem provável que você tenha tido contato com uma informação que abordava sobre uma determinada jovem que decidiu, após 8 anos de moradia em Portugal, regressar em Angola. Não porque a lei portuguesa assim exigia a ela, mas por livre e espontânea vontade, ou seja, por decisão própria. Eu decidi voltar em Angola porque, sim, a pessoa fica a pensar como é que é possível. Ela foi, primeiro por causa da gestão financeira, eu comecei a ver que está quase exatamente igual. O salário em Portugal subiu 100 euros, mas as rendas igualmente também subiram. E o custo de vida aumentou muito e o nível de imigração também. Logo, não estava a fazer sentido. Não estava a fazer sentido eu ter saído de Angola para cá, de Angola para Portugal e continuar a viver, né, dentro da realidade portuguesa. Esse foi um dos motivos. O outro motivo também era a forma como eu me sentia no país. Já estava habituada assim, mas nunca tinha a sensação de que estou em casa. Ou seja, a pessoa pode estar 100 anos no estrangeiro, mas nunca sente já assim, de coração mesmo, assim, de fundo, de que estou em casa. Aqui é o meu lar. Partindo destes pressupostos, eu sei que você deve estar se perguntar o porquê que essas pessoas tomaram a decisão de voltar para as suas terras de origem, sendo que as suas terras de origem é nada mais nada menos do que Angola, um país que de jeito nenhum está a um nível igual ou superior a um país da União Europeia, sendo a região a nível mundial que mais recebe estrangeiros. E que, consequentemente, estas duas pessoas que eu realcei também estiveram. Cordiais saudações pessoal do meu canal. Eu agradeço continuamente pela atenção que vocês têm prestado a mim ou ao meu canal, pelo carinho da vossa audiência. Eu quero pedir encarecidamente a si que está aqui pela primeira vez, que está em contato pela primeira vez com o meu conteúdo, que deixe o seu like se achar que o conteúdo é útil para si e inscreva-se também ou subscreva-se no canal, porque desta forma você de certeza nos estará ajudando a crescer e alcançar muitas mais outras pessoas. E nós, o processo de imigração nunca pareceu ser tão fácil quanto parece agora. E nunca pareceu apetecer tanto às pessoas quanto apetece agora. Mas o que acontece é que muitas pessoas desfazem-se da responsabilidade que têm de conhecer um bocadinho de como é a realidade no exterior antes de lá chegarem. Ou seja, deixam-se levar pelo sentimento de pisar em outras terras para chegarem até lá totalmente desinformados, sem saber o mínimo de informação sobre a localidade em que se deslocam. Portanto, com este vídeo eu quero que você tenha a mínima noção de como é viver no estrangeiro. E também deixe de romantizar a questão de sair do seu país de origem para um outro país. Ou seja, que tudo por lá será um mar de rosas. Não obstante o facto de que os países europeus, americanos e até países indianos apresentam um índice de qualidade de vida melhor que muitos países africanos. Mas independentemente deste facto, você está nessas regiões, você sempre percebe, a um determinado momento você percebe que realmente você não está em casa. Passaram-se muitos anos sobre o processo de escravização das pessoas, sobre o processo de luta contra o racismo, sobre muitas coisas voltadas a nós enquanto negros, voltadas às pessoas estrangeiras, independentemente da sua raça. Mas você percebe ainda nos dias de hoje que existem nos países estrangeiros, ou seja, países não africanos, um grande nível de preconceito ou de racismo, ou melhor, irracismo, são coisas diferentes. Um facto inegável é que estes países oferecem-te sim uma melhor condição de vida, mais segurança, melhor qualidade na saúde, facilidade de transporte e até facilidades em moradias. Mas a um dado momento você percebe que você realmente não está em casa, você realmente não está em sua terra, porque existem inúmeros fatores que levam-te a chegar a essa conclusão. E o principal fator é, não importa quanto tempo você está em uma terra estrangeira, não importa o seu nível acadêmico, e não importa até se você já teve a cidadania do tal país, você é e continuamente será um estrangeiro naquela terra aos olhos dos natos daquela terra. E você claramente poderá perceber isso em inúmeros momentos, desde o modo como vocês são tratados em uma determinada instituição, até o modo como as pessoas olham para si. Temos inúmeros relatos de pessoas que ainda vivem preconceitos, vivem situações de racismo, em Portugal, por exemplo, e não é diferente também aqui na Rússia. Você percebe que muitas pessoas ainda estranham-se quando
lidam consigo, ou quando entram em contato consigo, quando o vejam, quando passam-te pela rua. Principalmente pessoas que vêm de zonas mais distantes do centro da cidade, vêm daquilo que chamamos das vilas, ok? Essas pessoas geralmente não tiveram contato com negros, não tiveram contato com pessoas de pele mais escura em relação a eles. Portanto, quando têm um contato com essas pessoas, acabam tendo uma reação muito estranha. E essa é a realidade aqui, na verdade. Muitos acabam lidando com situações do gênero sem que antes tenham se apercebido como é que essas coisas funcionam. E por conta desta falta de conhecimento ou também da falta de experiência, muitas das vezes sentem-se totalmente abatidos e nem sabem como muitas vezes responder a situações do gênero. Não que isso tenha tanta relevância em tempos atuais, não. Isso já não se vê com tanta relevância, mas isso não é escasso aqui. Você ainda poderá lidar com situações do gênero. E eu estou propriamente querendo falar mais sobre a realidade aqui, em território russo, tá? Porque para vocês, estudantes que estão por vir aqui, é importante que vocês entendam isso. Eu ainda vou falar de questões mais relevantes que sustentam o facto de que o processo de imigração chega a ser muito difícil. Ou seja, o processo de imigração e o processo da própria migração. Ou seja, quando nós aqui chegamos e a questão da estabilidade que nós temos aqui. Quando você lida com essas situações, quando você percebe que você realmente é diferente deles, ou seja, eles te olham de uma forma diferente, através do contato que você tem com eles na rua, através do modo como eles lidam com certas situações em que precisam velar entre o cidadão do seu país e o estrangeiro, então você começa a entender que realmente este não é o seu lugar. Você começa a ter pensamentos que de alguma forma possam te influenciar a regressar. E aqui na Rússia, principalmente, as coisas ficam bem mais difíceis quando falamos da realidade daqueles que cá vieram e sustentam-se, ou seja, autossustentam-se, não dependem dos familiares em Angola. Aqui você precisa lidar com a questão dos estudos e a questão do trabalho. E podem crer, não é fácil lidar com essas duas coisas. Se tu estudas e trabalhas em Angola ou num outro país que seja lusófono, ou melhor, seja pertencente aos países da CPLP, você percebe, você conhece a realidade dos estudantes e dos trabalhadores, ou seja, das pessoas que fazem essas duas atividades simultaneamente. Agora imagina o quão difícil ou como isso deve ser num país estrangeiro ou estranho para si e que tem situações climáticas totalmente diferentes das suas. Portanto, aqui em fase de inverno, principalmente, é uma fase muito difícil. E o mais engraçado não é que é difícil apenas para nós estrangeiros, é difícil até para os próprios russos. Se você lidar, se você encarar, se você conversar com certos russos com relação ao modo como eles lidam com o inverno, muitos deles poderão ser transparentes e dizer que até eles têm dificuldades de lidar com o inverno, têm dificuldades de conseguir gerenciar os seus afazeres nessa fase. E muitos deles chegam a ter situações de depressão, porque é uma fase em que te vai exigir estar dentro, estar em casa e só estar na cama sem fazer absolutamente nada. Mas aí tu lembras que tu tens que trabalhar, tu tens que estudar, tu tens que sair, porque tem coisas que você precisa realmente fazer. Portanto, a questão de você encarar essa realidade te leva a perceber o quão difícil ela é, porque tu estás numa época com bastante frio, são 6 horas da manhã, mas está totalmente escuro, até 8 horas da manhã só é que esclarece. Quando tocam 15 horas da tarde, também já fica escuro. Ou seja, tu sais cedo, quando está escuro, e tu regressas em casa cedo ou tarde, mas também já está escuro. E, por exemplo, para nós que somos estudantes, muitas das vezes nós saímos de casa e só regressamos à tarde. Ou seja, geralmente os estudos aqui são assim. Você entra às 8 horas da manhã e sai às 15, 16, 17 horas. Dependendo muito do ano em que você estiver. Ou seja, os estudantes com um nível acadêmico superior, que estão já a fazer o terceiro ano, o quarto, tendem a estudar menos ou tendem a ter uma carga horária inferior em relação aos que estão nos primeiros anos. Mas a realidade é essa. E sem esquecer o promenor solidão. Pessoal, para quem não está aqui, não tem a noção do quão solitária é a vida no estrangeiro. Eu honestamente achava que fosse só aqui na Rússia, mas apegando-se a declarações, como por exemplo, vimos aqui do jovem Mirelson, da jovem que morou em Portugal há 8 anos, percebe-se que é uma questão, é uma situação, é uma fase que todo estrangeiro imigrante, ou que toda pessoa imigrante vive. E aqui na Rússia, meus caros, a vida é realmente muito, mas muito solitária. Eu já vivi situações de solidão, já me senti muito só, já senti muita saudade da minha família em certos momentos, mas eu tive que saber lidar com essas situações. E existem muitas pessoas que não conseguem lidar com essas situações de solidão da melhor forma possível. O que é que fazem para desfazer-se desse sentimento, dessa sensação? Vão em festas, envolvem-se com mulheres, fumam, bebem. No caso das mulheres, fazem quase as mesmas coisas, envolvem-se também com homens, frequentam clubes, festas e assim por diante, como um meio de se desfazer desse sentimento, de não se sentir-se muito só, de não se sentir-se solitário. Portanto, se você não tiver uma mentalidade forte para lidar com situações do gênero, você acaba por se desvincular, percebe? Portanto, há necessidade de se levar isso em conta. A vida aqui é realmente muito, mas muito solitária. E depois vem a questão que pode parecer não menos importante, a língua. Não obstante o fato de nós estudarmos o russo, você chega a perceber até uma certa altura que a língua te impede de expressar-se do modo como você desejava. Porque existem situações em que você gostaria de falar uma determinada coisa e você não consegue porque simplesmente você não vê o jeito adequado para falar aquilo
em russo. E aí você se sente oprimido. Você não conseguiu falar aquilo que desejava e aquilo ainda está preso dentro de você. Você sente-se mal por aquilo. Eu não estou a falar propriamente de situações de estresse, tá? Pode até ser em situações tranquilas ou em situações de estresse, em diferentes situações. E ainda sobre questões de trabalho, você vê o quão duro é a questão da carga horária dos trabalhos aqui. Isto é um assunto que eu vou falar posteriormente aqui no canal, especificamente sobre os tipos de trabalhos disponíveis que nós temos, ou que aqui este país oferece para os estrangeiros, e é bom que você também esteja atento para este vídeo. Portanto, a carga horária é muito longa, muito extensa, e muitas das vezes você tem que lidar com pessoas que, pronto, acabam tendo um posicionamento não muito favorável em ambiente de trabalho. Então, é um conjunto de situações que muitas das vezes levam-te a entender que aqui não é o teu lugar, aqui não é a tua casa. E se você não tiver uma mindset forte, você acaba deixando-se levar por essas situações e isso influencia-te ou impulsiona-te a não ter que alcançar os teus objetivos, que é, por exemplo, terminar a formação. Eu quero aproveitar com este vídeo responder uma pergunta de um dos nossos inscritos, que é o Fernando Faz Tudo, e desde já agradecer a audiência deste subscritor, porque tem sido muito assíduo e eu agradeço imensamente pela sua assiduidade. E ele comentou em um dos meus vídeos o porquê que estrangeiros têm dificuldades de manter-se aqui. E os que mantiveram-se aqui, como o fizeram? Primeiro, para responder, é que os estrangeiros não têm inúmeras ou grandes dificuldades de se manter aqui. Existem inúmeras dificuldades. Mas o que na verdade acontece é que após a estadia aqui de um certo tempo, os estrangeiros por si só chegam à conclusão que aqui não é um lugar muito favorável para se estabelecer após os estudos. Ou seja, que o país em si não oferece muitas oportunidades para se estabelecer. Isto é, comparando com outras grandes potências. Mas eu não entrarei em muitos detalhes, porque até certo ponto fica um bocadinho claro que o país em que nos encontramos não é tão favorável para a questão de oportunidades para estrangeiros. E quanto àqueles que já cá mantiveram-se, ou estão aqui e continuamente estarão, como eles fizeram? Pronto, existem inúmeras formas, como por exemplo envolver-se com uma cidadã russa, ter filhos com ela, casar-se. Isto dar-te-á a possibilidade de se manter aqui, pois existem inclusive informações de que para quem consegue obter ou gerar um filho, o governo concede a si um subsídio por conta deste filho, para cada filho que você puder gerar. Portanto, se você puder envolver-se com uma russa, por exemplo, e gerar um filho, você terá um subsídio que o governo concede a essas pessoas. E existem também outros métodos que estão ligados com a questão do trabalho, tá? Que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é importante entender que existem formas de aqui se estabelecer. Portanto, estabelece-se quem deseja, quem assim planificou, quem assim acha conveniente de o fazer. Portanto, de um modo resumido, são essas questões que levam as pessoas a muitas vezes pensar em regressar às suas terras de origem. São essas situações que influenciam ou pelo menos levam as pessoas a entender que não estão em sua terra e que devem focar-se o máximo em seus objetivos, em suas metas, para que alcancem-as o mais cedo possível e assim possam regressar então em seus países de origem. E evidentemente eu não realcei sobre todos os fatores que tornam o processo de imigração difícil. Porque se eu assim o fizesse, poderia tornar este vídeo muito longo e, bem provável, também eu não disponho de todas as informações necessárias. Mas, do pouco que eu disse, tenta pensar um bocadinho além. Aí, provavelmente, você chegará à devida conclusão do conhecimento ou da noção que precisa se ter sobre a dificuldade do processo de imigração. Só para vocês terem uma mínima noção, eu vivi uma experiência muito desagradável em um dos dias na outra cidade em que eu estava. O que aconteceu foi o seguinte: era um dia de trabalho e nós estávamos terminando o turno e aguardando o transporte para regressarmos a casa. Havia um transporte da empresa que transportava um conjunto de pessoas até uma determinada paragem. E eu era uma dessas pessoas. Portanto, era muita gente que não tinha lugar suficiente para todo mundo sentar no autocarro. E pode parecer que não, mas aqui também chegamos a lutar pelos lugares, assim como faz, por exemplo, em Angola e em outras regiões. E baseando-se nessa, ou de acordo com essa realidade, as pessoas adotaram o posicionamento de passar a ocupar lugares para os seus amigos. Ou seja, conseguiam subir primeiro no autocarro e aí ocupavam lugares para os seus amigos. Isso era uma questão muito normal, tanto por natos e como por estrangeiros, negros ou não. No entanto, em um certo dia, eu decido fazer o mesmo. Eu subo primeiro e sento lá no final do autocarro e ocupo 2 lugares além do meu lugar, porque tinha 2 amigos fora que estavam por entrar, no entanto, eu decidi ocupar os lugares para eles. E fiz-lo porque era uma questão normal, era uma questão legal, diríamos, porque todo mundo fazia o mesmo. Só que, após eu ter subido e ocupado aqueles lugares, subiu uma jovem, veio em direção a mim, especificamente para aqueles lugares. Eu disse para ela, claramente em russo, que ela não podia sentar ali porque eu ocupei para 2 pessoas que já estavam por chegar. E aí a jovem simplesmente não entendeu, não quis entender e continuou a rebater que queria sentar ali, que devia sentar ali. Ela estava a fazer uma exigência a mim sobre sentar naquele lugar. E eu, firmemente, dizia para ela que não devia sentar e não permiti mesmo que ela sentasse ali. Só que antes mesmo que essas 2 pessoas chegassem, nós estávamos nessa discussão
e a jovem descontroladamente pega em seu telemóvel, sendo que eu estava sentado e ela em pé, ela pega em seu telemóvel e dá-me com o telefone, dá com o telemóvel na cabeça. Pessoal, e foi um tipo de agressão, foi um tipo de choque muito forte para mim. Vocês não têm noção. Eu fiquei sem entender como é que ela conseguiu agir daquela forma. E aí eu levanto, pego-lhe no pescoço, assim, pronto para lhe dar um golpe, mas eu não filo. Eu parei, concentrei-me, eu disse, até falei em português, eu disse, che! E foi do tipo, eu fiquei assim, olha, eu fiquei sem reação no momento. Mas eu, hoje em dia, paro, e até bem depois daquela situação, eu pensei comigo mesmo, disse que eu agi da forma correta. Por não ter lhe dado, assim, algum golpe, tá? Simplesmente a segurei no pescoço, e aí fiquei tipo, enfim, deixei-lhe, e aí ela foi, depois essas duas pessoas vieram, chegaram. Isso para vocês terem noção. Depois dessa corrida, eu pensei que pronto, ficou assim, ela deu-me com o telemóvel, aquele golpe na cabeça, que doeu bastante, e ficou por aí, né? Eu a segurei no pescoço, sem dar-lhe um golpe, mas não dei, e aí ficou assim. Pessoal, depois de alguns dias, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um número estranho e um número russo. E ela escreveu-me no WhatsApp dizendo: é melhor que você me peça perdão pelo que você me fez, porque se não fizeres, eu vou para a polícia, eu vou te denunciar e você vai ser preso. E já deves saber que você é estrangeiro e que a lei não, ou a polícia não vai tolerar esse tipo de agressão que você fez comigo. A pessoa fiquei assim do tipo, o quê? Agressão? E ela alegava na mensagem que eu a empurrei, que eu a, prontos, dei-lhe golpes, tá? Para ocupar aquele lugar e tudo mais, filo fora do autocarro e filo dentro do autocarro. Eu disse, no mínimo, você só deve estar a delirar. Porque eu nem lembro de ter te visto fora do autocarro. O único momento que eu tive contato consigo foi dentro do autocarro. Ela me disse, não, foste tu, você fez isso e aquilo. É melhor que você se desculpe, é melhor que você me peça desculpa, senão eu vou mesmo te denunciar. E eles te vão encontrar e você vai ir preso ou vai estar preso. Eu fiquei assim a pensar, sério, que eu tomei a passar por essa situação. E prontos, como para mim nunca foi tão difícil passar por situações em que eu é que fui lesado, mas ainda assim desculpar-me, por uma questão de consciência, não é para evitar grandes tumultos, eu parei por uns minutinhos, pensei, não a respondi, e aí depois escrevi. Tá bem, peço desculpas pelo ocorrido e tal, e pronto. Ficou assim. Não me lembro se ela me tinha respondido mais de seguida, mas eu escrevi essa mensagem e pronto, não teve denúncia nenhuma, não teve nenhuma situação desagradável após esta situação, não é? Então, só para que vocês tenham a mínima noção de certas situações que nós aqui passamos. Agora, o que é que tu, Antônio Nunda, tensionas ou qual é o teu objetivo com este vídeo? Será que é nos influenciar a não viajar mais para lá? Não, de jeito ou de forma alguma. Eu não quero fazer isso. Porque, afinal de contas, não obstante as dificuldades que aqui se vive, ainda assim é melhor estar aqui do que estar, por exemplo, em Angola, tá? No entanto, o que eu me quero assegurar apenas é que tu tomes uma decisão consciente sobre vir para aqui. Não que venhas por influência de outrem, por influências de amigos, e venhas sem o mínimo de conhecimento sobre como é a realidade aqui. Porque isso depois acaba por trazer-te inúmeros sentimentos, inúmeras sensações não agradáveis. Por isso é que existem pessoas que dizem que este território influenciou muita gente ao erro. No entanto, para não teres que fazer parte desta inúmera lista, você precisa estar consciente do que você quer fazer. Sim, quer sair de Angola? Sim, ainda é melhor estar aqui do que estar em Angola, mas que isso faça, ou seja, de uma forma consciente, que você chegue a essa conclusão de um modo consciente. Então, eu espero que a partir deste vídeo você consiga pensar, raciocinar logicamente, conscientemente, com as informações passadas aqui e com o conjunto de informações que eu já tenho aqui no meu canal e que você pode até também ter acesso em outros canais que temos aqui, vários, no YouTube, se é que existem muitos canais que transmitem a realidade desta terra, deste território. Então, a partir destas informações, você pensa, você analisa e depois chega a uma conclusão lógica, consciente e que isso seja o motivo pelo qual você vai ou não viajar ou mudar-se para aqui. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. E se você chegou até aqui, eu quero agradecer pela sua audiência e eu quero pedir-te que não esqueça de deixar um like no vídeo, algum comentário, se você achar necessário, dependendo do modo como tu encaraste ou viste este vídeo. Portanto, eu estarei aqui do outro lado, atenciosamente respondendo os vossos comentários. E se não for um incômodo, partilhe o máximo possível este vídeo para que possamos também alcançar outras pessoas. E para si que és novo, não esqueça, subscreva-se no canal, porque afinal de contas temos pautado pela qualidade na transmissão dos vídeos por aqui. Contudo, eu agradeço mais uma vez a vossa audiência e nós estamos juntos. Até já!